Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Fala Carlão, mais uma vez estamos aqui na Fiesp, estamos aqui no COSAG. Hoje é um dia de celebração, um dia de festa, um dia de lançamento do livro aqui do Dr. João Guilherme, que está muito emocionado, enfim. E quem fez parte dessa emoção, eu assisti isso lá de camarote e pude ver aqui, quem fez um discurso a respeito do Dr. João Guilherme, está aqui do meu lado, é o Rafael Cervoni, que eu tenho certeza, eu de longe, eu falei, ó, esse rapaz está chorando lá no palco, viu? Tudo bem, Rafael? Tava mesmo. Tava. Graças a Deus, tudo bem. Sangue italiano a gente não nega. Né? Tem sempre muita emoção. O João, é claro que é algo muito especial na minha vida. O meu pai foi o primeiro amigo dele quando ele veio para Santa Bárbara. Ele já conhecia meu avô materno também, que tinha usina de açúcar e álcool, a usina de Silo. E o meu pai acolheu o João ali em Santa Bárbara e foram companheiros de rota e companheiros de amizade a vida inteira, né? Então é uma emoção muito grande estar presente num momento especial como esse, de homenagem a um amigo tão querido. Pois é, e sabe que é muito legal uma coisa que eu tenho alguns amigos que têm assim 20, 30 anos mais do que eu. E eu aprendo com eles uma barbaridade, assim, eu me sinto um privilegiado por ter esses amigos. E você, com certeza, doutor João, deve ter aí você tem quantos anos? Eu tô com 55 anos, então conheci o João pequeno ainda, né? E ele, assim como meu pai, ele me inspirou a vida inteira, né? O exemplo de vida dele, de ser humano, né? Muito mais do que o empresário, que ele é de sucesso absoluto, mas eu acompanhei essa trajetória de vida do homem, João Guilherme, que é um homem de fé, inclusive, né? Ajudou muito tantas e tantas pessoas, como os pais dele, né? O João e a Belinha, o Meto, né? Então isso, para nós, é uma fonte de inspiração pro resto da vida. É mais ou menos como disse o Roberto Rodrigues, para mim, né? É uma amizade, vamos dizer assim, que ultrapassa gerações e algo hereditário, né? É algo hereditário. E ele seguiu os passos dos pais mesmo, está passando esse exemplo de vida para toda a família dele. Então, é o João que ajudou a transformar a minha cidade também, né? Cidade pequena, Santa Bárbara do Oeste. Na época que ele foi para lá, Santa Bárbara tinha uns 20, 30 mil habitantes, hoje tem 210 mil habitantes, e ele ajudou a construir a história da cidade. Então, exemplo de vida dele, mas o empreendedorismo dele, que sempre foi muito forte. A gente, quando termina a faculdade, vamos dizer assim, é como um animal que a gente solta do cabresto e a gente, de repente, estava tudo certinho e aí a gente se viu. Como é que foi a sua saída? Você ficou desempregado por um dia, por dois, ou você já saiu bem encaminhado? Como é que é a sua história? A minha história é uma história de fome, né? Eu estava na faculdade no segundo ano. Tinha acabado um projeto que tinha durado a manhã inteira, tinha perdido o horário do almoço na USP, e aí tinha uma sala que tinha uma plaquinha na porta, 3 letras, e aí eu olhei na sala, no prédio mesmo, né? Uma mesa de bolo, de doces, Coca-Cola e tal. Eu falei, porra, eu tô morrendo de fome, né? Aí eu bati na porta, né? Falei, o que está acontecendo aqui? Ele falou, não, é entrevista para estágio. Eu falei, e o que tem a ver a comida? Ele falou, não, você vem aqui, você preenche a ficha, né? E a gente come um bolinho, bate papo com a gente, come um bolo, fica à vontade aí e tal. Eu falei, mas é só bater um papo? É, só bater um papo. Eu falei, então tá bom, né? Tô aqui. E eu gosto bastante de tênis e por coincidência a pessoa que veio me entrevistar jogava tênis. Aí começamos a falar de tênis. Aí falando de tênis, ele perguntou, eu respondi, eu perguntei, ele respondeu, tal, falando de tênis. Aí eu falei, posso comer já? Ele falou, é só você dar os dados aqui do teu processo, para ver quem você é, telefone e tal, porque aí a gente vai te contatar, né? Quem sabe você passa por uma dinâmica de grupo e tal. Eu falei, beleza, pode fazer, mas posso comer? Aí eles deixaram lá, eu matei a fome. Dessa entrevista veio uma dinâmica de grupo, né? Aí eu acabei recebendo uma oferta de estágio na Dow, que era as 3 letras, eu nem sabia o que era. Dow Chemical na época era a maior empresa química do mundo, né? E a maior americana, não era do mundo naquela época. E aí beleza, depois de um certo tempo recebi uma ligação e tal, tem aqui um estágio para você na área de marketing. E eu fazendo engenharia de produção, né?
ligou um outro camarada e falou, olha, eu tenho um estágio para você aqui na área de produção. Aí eu fui para a área de produção, é lógico, né? Cheguei na área de produção, era numa fábrica. E ninguém na fábrica ouviu o que eu tinha para falar. Só que na hora do almoço eu tinha que comer junto com a peãozada, né? E meu avô sempre me falava um negócio, que salitre era usado no exército para marchar um pouco a moral da tropa, né? E aí eu estava comendo no refeitório dessa fábrica de indústria mecânica, né? E falaram assim para mim, eu falei, pô, todas as vezes que eu como aqui eu fico meio estufado, né? Eles falaram, não, é porque eles põem salitre aqui. Eu falei, meu Deus do céu, vou embora daqui. Aí voltei correndo lá para dar o que tinha me oferecido o cargo de marketing, né? Eu estava indo para o 3º ano da faculdade, comecei a estagiar lá. De lá eu fui contratado antes de me formar, fiz uma carreira de 20 e poucos anos, até vim para São Martinho. Festa bonita, né? Primeiro, merecido todos os discursos muito emocionados em relação ao Dr. João Guilherme, né? O Dr. João Guilherme tem um trajeto muito importante, não só aqui na Fiesp, no setor sucroenergético, nas entidades que ele participou. Ele fez trabalhos muito importantes com relação ao meio ambiente. Ele participou da Rio 92, ele participou da Rio +20. Então ele tem realmente muita coisa na sua trajetória empresarial e como pessoa. Né? Aqui nós pudemos ter depoimentos de pessoas que conviveram com ele, como o Roberto Rodrigues, como o Rafael Servoni, e foi uma reunião bastante prestigiada, tanto é que nós tivemos aqui a presidência do nosso presidente, do Josué, que nos honrou. O Josué tem prestigiado bastante o agronegócio e isso é muito importante para nós. Escuta, antes dessa homenagem ao Dr. João, nós tivemos aqui o Nilson Leitão, tivemos o Pedro, que agora está assumindo no próximo mês agora a frente parlamentar. Enfim, o que saiu desse debate? Bom, esse debate, o Pedro Lupion, que é o deputado Pedro Lupion, que é do PP do Paraná, muito ligado ao agronegócio, nos apresentou a agenda prioritária que ele vai ter. Então, isso foi bastante debatido, tem pautas importantes para o agronegócio, tem a segurança jurídica que a gente tem de dar, tem o fato de o marco temporal, que hoje está no Supremo Tribunal Federal. Nós, inclusive, pretendemos fazer aqui um COSAG com o ministro do Supremo Tribunal Federal para debater esse tema tão importante para o Brasil, porque vai dar a segurança necessária para a continuidade desse motor da economia brasileira, que é o agronegócio. Maravilha. Ô, Jacir, parabéns, né? Porque o COSAG efetivamente se tornou o grande fórum de discussão do Brasil, tanto num agronegócio, mas como um agronegócio estendido, dentro do conceito do agro, né? O agronegócio vai desde o prestador de serviços, né? Também a produtor de insumos para a agricultura, o processamento e a distribuição. E envolve, e aí o COSAG também participa, bancos, a sociedade civil e a imprensa também ligada ao agronegócio, que você também representa. Então, você tem de envolver todos esses atores para mostrar o que é o agronegócio para a sociedade brasileira, para que ela tenha o melhor entendimento do que esse setor representa, não só em termos econômicos, mas em termos sociais e em termos ambientais. Com certeza absoluta, o agronegócio vai ser a grande motriz da sustentabilidade brasileira. E aqui do meu lado o Marcelo Campos Ometo, e eu vim aqui falar assim, escuta, você é o quê do João? Porque eu queria saber, então, ao vivo e a cores aqui. Não, o João é meu primo do meu pai. E o João que a gente precisa seguir os passos dele, porque é muito importante tudo que ele fez, a humanidade que ele tem, como pessoa, como homem, como empresário. É muito legal estar participando dessa homenagem a ele aqui. Agora, pelo que eu entendi do Jacir, você está seguindo a risca, porque parece que o Jacir falou assim,
tudo que ele fez, você também já fez ou está fazendo, é isso? Não. Eu procuro trabalhar em prol do setor. Essa é a minha, vamos dizer, como eu posso te falar? Minha filosofia de vida. Eu vou trabalhar em prol do setor sucroenergético. E fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. Exatamente. A gente nasceu e cresceu dentro da fazenda, aprendeu a trabalhar e hoje a gente procura um mundo melhor e eu acho que o nosso setor consegue trazer uma melhoria de qualidade de vida para a população e assim por diante. Eu estava falando com o Dr. João ali e eu falei para ele que se eu tivesse que pensar alguma coisa do discurso dele, eu pensaria a hora que ele falou de que a vida toda dele, na verdade, foi cuidar de pessoas. E eu acho que isso é um resumo bom, né? Eu acho que a gente precisa cuidar dos nossos negócios, cuidar do meio ambiente e cuidar das pessoas. Isso faz toda a diferença no decorrer da vida de todo mundo. E é isso que está sendo feito na São Martim desde sempre, né? Desde sempre, não podemos parar. Você sabe que é engraçado, porque hoje em dia, muitas vezes a gente se depara com um papo de ESG para cá, ESG para lá, e eu falo assim, as grandes companhias do Brasil que sobrevivem ao tempo, elas tiveram isso na raiz dela a vida inteira. A gente sempre fez ESG, só que agora deu o nome... Não tinha esse nome, né? Deu o nome de ESG, exatamente. Presidente, e como é que o senhor hoje, depois de ocupar a presidência da República, mais alto cargo do país, quais são suas atividades hoje? Hoje é palestras aqui no Brasil, no exterior, tenho feito muitas palestras no exterior, sempre vendendo uma boa imagem do Brasil, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, também advogando, dou pareceres, muitas vezes colegas vêm para eu assinar memoriais aos tribunais superiores, né? Estou sobrevivendo profissionalmente. Ele é o presidente do nosso conselho jurídico aqui. Presidente do Conselho Político aqui da Fiesp. Agora, aproveitando que eu estou com o presidente da República, meu bordão no meu programa, eu falo sempre que ninguém nasce presidente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, como é que foi a sua infância, como é que foi a sua vida lá em Tietê? Foi uma vida de muito, muito empenho, empenho estudantil. Você sabe que eu morava numa chácara e andava 3 quilômetros para ir à escola, 3 quilômetros para voltar. Às vezes eu andava até, como tinha ginástica à tarde, eu ia e voltava mais 6 quilômetros. E quando tinha o seriado às sextas-feiras, ia e voltava mais 6 quilômetros. Já viu que eu já falei em 18, 20 quilômetros, caminhando a pé. Não é? Primeiro ponto. Segundo ponto é que, interessante, eu sempre digo que eu não fiz a minha vida, a vida me levou. Porque as coisas foram acontecendo rotineiramente, né? Desde o momento que eu fui procurador-geral do Estado, o Manuel Montoro me nomeou, depois me nomeou secretário de Segurança, depois me disse, olha aqui, Temer, você é da área de direito constitucional, você tem que se candidatar a constituinte. E foi assim que eu fui como deputado federal para constituinte e depois também não saí mais de lá, né? Daí virei 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, vice-presidente, presidente da República. Mas foi, eu digo a você, a vida que me levou. Maravilha. Presidente, obrigado pela sua gentileza de falar conosco. O Fala Carlão nunca foi tão prateleira de cima. A gente falou com o ex-presidente Michel Temer, acompanhado aqui do Dr. João Guilherme. Obrigado, viu, doutor João Obrigado Guilherme. você, Carlão. Obrigado, presidente. Obrigado. Um abraço para vocês. Tchau. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.